Fala galera, esse é o canal Nosso Carro. O intuito aqui é falar para vocês sobre carros. Exatamente, incrível, né? Só que nessa semana em específico, essa semana não, essa semana, né, essas últimas semanas, esses últimos dias, houve-se uma grande movimentação falando sobre o programa Move Brasil. E eu vou passar para vocês toda a experiência que eu tive, que obviamente eu entrei no programa, fui participar, estou no processo, tive que estudar muito sobre isso, ver muitos vídeos, ver muitos conteúdos e ler muitos tutoriais. Então eu vou adiantar o caminho para você e no final desse vídeo eu vou te dar um segredinho de como você consegue fazer com que sua ficha aprove ou com que seu score não baixe, ok? Então fica até o final desse vídeo porque eu vou te falar um grande segredinho que vai dar tudo certo para você no final. Bom, nós sabemos que o senhor Guilherme Boulos fez um pronunciamento sobre as cagadas que estão acontecendo referente ao Move Brasil. Então eu tenho um vídeo aqui no pronunciamento dele, então eu vou comentando em cima do pronunciamento dele. Nisso eu já vou dando dicas para vocês do que fazer, do que não fazer e das informações que eu colhi durante esses últimos dias, ok? Então deixa eu só colocar o vídeo dele aqui para vocês verem. Estão conseguindo ver aí? Estão conseguindo ver? Deixa eu arrumar aqui, só um minutinho. Isso, esse é o pronunciamento do senhor Guilherme Boulos. Deixa eu colocar no começo aqui, para vocês entenderem desde o começo. A semana começou a valer o Move Brasil. Sexta-feira da semana passada, uma semana exatamente, o Move Brasil para taxistas e motoristas de aplicativo. Então, é o que permite você financiar o seu carro novo. E nos primeiros dias, nós estamos tendo algumas dificuldades, as pessoas têm relatado, os motoristas, algumas dificuldades que tem a ver com os bancos, tá? Porque como é que funciona o Move Brasil? O governo do presidente Lula, através do BNDES, criou a garantia de crédito para esses trabalhadores. Esse é o fundo garantidor, tá? Ele garante para o banco que se o trabalhador der um calote, né? Se for motorista de aplicativo, caloteiro, o comprador caloteiro, ele resolver dar o calote, ou acontecer algum problema na vida que a gente nunca sabe que pode acontecer, o cara deu o calote, o governo paga até 80% dessa dívida. Por isso que os bancos estão pedindo entrada, para poder ter 100% de garantia. Você garante 20%, só que não pode, tá? O programa Move Brasil, opção sua, dar a entrada ou não, não importa. Mesmo se você tiver grana, faz sem entrada, irmão. Pega a sua grana e guarda. Fechou? Vamos lá. Eles poderem ter um financiamento com um juro de 0,99 ao mês, menos da metade do juro de mercado se fosse numa concessionária, pudessem fazer isso em 72 vezes, em 72 meses, sem... 72 vezes também é uma opção sua, tá? Se o banco falar assim, só faz 48 aqui, no Move Brasil, se você quiser, você faz 72 vezes, tá? Se você não quiser, não tem problema. Mas você tem o direito de fazer 72 vezes, sem dar entrada nenhuma, não importa. Entrada com carência de 6 meses. Carência de 6 meses. Carência de 6 meses é o seguinte, você não tem como fugir disso, tá? Ele não vai falar sobre isso aqui, mas a carência de 6 meses, você vai ter que pagar durante 6 meses a referência da taxa de juros desses 6 meses que você não vai pagar. Então já fique esperto, que você não vai pagar absolutamente nada nesses 6 meses. Você não vai pagar a sua parcela, mas vai ter um valorzinho ali que você pode escolher pagar mensal. Então você vai pagar 6 parcelas, depende do valor do seu carro, vai ser calculado os juros. Ou você pode escolher bimestral ou trimestral, ok? Vai pagar trimestral, você vai pagar em 3 vezes. Vai pagar uma agora, uma no meio e outra no final. Se você deixar para pagar no final, vai vir aquele montante. Então já vai vir a parcela mais aquele montante da taxa. Então, se eu fosse você, já fracionava, aceitava pagar em 6 vezes aí essa parada do que eles estão dando aqui. Então, começa a pagar dali a 6 meses. Essa é a regra do programa. Só que quem concede o crédito é o banco. Para mim, quem concedia o crédito era o BNDES e não o banco normal. O banco normal, se fosse com o banco normal, aí sim faz sentido eles ficarem com frescura de ficar olhando score e essas coisas aí. Score baixo não é motivo para recusar ficha, tá? Se o cara não está recusando porque o seu score está baixo, ele não está usando o programa Move Brasil. Agora, um requisito para poder conseguir fazer o financiamento, no mínimo, é estar com o nome limpo. Se você não tiver com o nome limpo, não vá ao banco, não vá à concessionária, que não vai aprovar. E pode esquecer, isso é um requisito. Você tem que estar, pelo menos, com o nome limpo. Acontece, as pessoas em alguns casos estão tendo um problema de informação, porque os bancos, especialmente os bancos privados, não fizeram o link automático com o sistema do BNDES. Então você tem a aprovação do crédito, e isso não vira de imediato
Os caras não fizeram link automático com BNDES. Porra, primeiro a gente faz um produto, depois a gente coloca no mercado. E aí, quem vai participar? Hyundai, Fiat, vamos participar. Beleza, quais os carros que você tem até 150 mil que eu posso colocar nesse programa? Por isso por isso que tem uma lista. Depois eu vou contar para vocês o que aconteceu comigo referente a um dos carros que eu escolhi. E aí por isso que tem uma lista. Beleza, agora tem que plugar o sistema um no outro. Vamos plugar o sistema. Tá tudo funcionando? Beleza. Motoristas podem vir que tá tudo funcionando. Não, estão trocando o pneu com o carro andando, como disse o gerente do banco para mim. Carta de crédito. Nós já falamos com o Banco do Brasil, com a Caixa de ser um bancos públicos, procurar os bancos privados para que esse link automático seja feito mais rápido. Uma dica aqui, tá? Essa é ouro, tá? Por exemplo, o Santander acho que entrou, se não me engano, o Santander entrou. Mas, se você já teve uma dívida no Santander, no qual você não quitou para o Santander, lá no Santander você é tido como um mau pagador. Certo? Então, sua ficha não vai aprovar. Se você tem uma dívida, por exemplo, se você pagou para o Santander, beleza, saiu lá, falou, ó, o cara ficou devendo, mas ele me pagou, o dinheiro está aqui. Agora, se passou 5 anos, caducou, você não pagou e não foi pagar, mesmo assim você está recebendo cobrança, que não é mais do Santander. O Santander, depois que caduca, ele vende essa dívida para outras empresas e essas empresas que ficam te enchendo o saco. Então, se o Santander vendeu essa dívida para outra empresa, não importa que você tenha pago para essa outra empresa. Para o Santander, você ainda é um mau pagador e a sua ficha não vai aprovar lá. Então, se já veja os bancos no qual você não tem um bom relacionamento, não ter um bom relacionamento com o banco, significa que você deu um calote, tá? Porque às vezes você pode fazer financiamento em banco que até você não tem conta, tá? É isso. Eu não tenho conta hoje em dia na Caixa. Todo mundo tem conta na Caixa, né? Mas eu não uso conta na Caixa. E a Caixa está aprovando o crédito lá. Certo? Então, presta atenção. Se você não tem, então você já chega no vendedor e fala, ó, desse banco não vai passar, porque eu já tive uma dívida lá, caducou e eu não paguei. Faz em outro banco para poder aprovar. Certo? Esse é o ouro, hein? Vamos lá. Porque senão tá tendo muito constrangimento. As pessoas vão lá e não tem informação, não sabe se o crédito está liberado ou não. Nós estamos em cima disso. Essa é uma questão, repito, dos bancos que estão operando. E alguns bancos estão fazendo uma exigência de score, de crédito, mesmo a pessoa tendo nome limpo, que é uma condição para a obtenção do crédito. Viu o que ele falou? É uma condição para ter a obtenção de crédito. Então, se você não tiver, sem chance. Mas estão fazendo uma exigência de score muito alta. E nós vamos também dialogar com os bancos, especialmente com os bancos públicos, para poder relativizar isso. Porque é uma oportunidade para a pessoa poder conseguir o seu carro com uma prestação menor do que ela pagaria na locação de um carro. E muitos desses trabalhadores alugam para poder trabalhar. Então, estamos acompanhando. Eu recebi, aliás, procura, até no Zap, de vários motoristas de aplicativo e lideranças me trazendo as questões. Estamos acompanhando de perto para poder atuar junto aos bancos para resolver esses problemas. Essa semana começou. Então é isso. O que está acontecendo? O pessoal tá super desorganizado, eles não estão sabendo o que eles estão fazendo no momento, e a gente que está pagando o preço. Então é o seguinte, eu vou contar para vocês o que aconteceu comigo, certo? E de todas as informações que eu colhi, para tentar ajudar vocês a abreviar. E no final desse vídeo eu vou contar um segredinho no qual você pode conseguir ter uma facilidade na aprovação. Vamos lá. O que aconteceu comigo? Eu escolhi um Spark, né? Um carro da GM elétrico, porque o dinheiro da parcela do carro é o que economizaria de combustível, o carro praticamente ia se pagar pela economia que ia ter de combustível. Então eu fui lá, fiz o test drive, mandei a ficha, meu score é bem alto, eu consegui comprovar a renda do meu escritório e a renda do Uber que eu faço também. Então juntou as duas rendas lá, deu um valor até que bacana para ser aprovada a ficha. Mesmo se fosse o financiamento normal, acho que aprovaria para esse tipo de valor. Bom, enfim, mandei toda a documentação, como tem todo esse negócio do BNDES e tudo mais. Eu fui na sexta-feira, no próprio dia 19, né, para poder passar a minha ficha lá. E aí a menina ficou de me ligar na segunda-feira. Ela me ligou na segunda-feira e falou, Anderson, precisa da entrada. Eu falei, se tiver que dar entrada, não está dentro do Plano Móvel Brasil. Porque aqui no Plano Móvel Brasil, você não é obrigado na entrada. Mesmo que eu tiver o dinheiro, eu não sou obrigado na entrada. Porque o programa diz que é até 72 vezes 150 mil sem entrada.
Tá lá, tá escrito. Então, se não tá fazendo isso, já tá descumprindo. Não tá respeitando o que o governo impôs dentro do acordo que eles fizeram entre eles. Ok, mas eu falei, bom, eu quero o carro, né? Eu falei, então beleza. Se diminuir o valor da parcela e aprovar o crédito, eu dou entrada. Não vou dar um dinheiro na frente sem saber se eles vão devolver ou não. Aí o que aconteceu? No outro dia, ela ficou de me responder no outro dia. No outro dia, quando ela me respondeu, ela falou, Anderson, a Chevrolet nos proibiu de vender esse carro para o programa. Aí eu mandei para ela a lista. Eu falei, não é possível, porque aqui na lista dos carros que está dentro do programa, esse carro está dentro do programa. Você tem que vender esse carro para mim. Ela falou, não vou conseguir vender. Se você quiser escolher uma Tracker, eu já consigo até aprovar o crédito para você. Se você quiser escolher uma Tracker ou um outro carro aí, beleza. Eu falei, não quero uma Tracker. Quero o Spark. Aí eu acabei desistindo do carro e tudo mais. Fui procurar outros carros e decidi ir ao banco. Escolhi o carro, né? Fui até o banco. Cheguei no banco, eu fui na caixa, tá? Fui direto na caixa. Porque eu tive esse problema de relacionamento com o Banco do Brasil. Então nem adiantava ir no Banco do Brasil. Aí eu cheguei na caixa, conversei com o gerente, ele falou, beleza, fez lá a simulação da ficha, aprovou na hora. Tá aprovado. Eu falei, beleza, aprovou no valor que eu pedi? Aí na hora que ele foi olhar o valor da aprovação, era R$50. Eu rachei o bico e falei, pô, R$50? Pô, se tiver um carro zero de R$50, beleza, faz 72 vezes pra mim. Aí ele falou, não sei o que tá acontecendo aqui, Anderson, então eu vou te ligar. Vou te ligar e te dou uma resposta. Passou 2 dias, ele não ligou, obviamente. E aí eu fui até lá na agência de novo. Aí ele olhou lá no sistema e falou, ainda tá meio bugado, mas vamos dar uma olhada aqui, por isso que eu te liguei. Aí ele olhou lá, tinha 30 mil aprovado. Mas, como todos nós sabemos, no programa Moto Brasil, você tem que comprar um carro zero. E não existe carro zero de 30 mil nesse país. Então ele falou, não sei o que está acontecendo, a gente já se reuniu aqui, está conversando sobre isso, e vai ser arrumado aos poucos. Então espera mais um pouquinho. Então, agora, a dica bônus que eu vou dar para você é o seguinte, se você passou uma ficha, seja lá em qualquer banco, não fica indo de lugar em lugar, passando sua ficha, porque isso diminui seu score. Eu sei que os bancos são obrigados a fazer o negócio, não são obrigados, tá? Mas não tem problema, é mais fácil fazer com score alto do que com score baixo, né? Vai ser mais fácil para você se você tiver score alto. E se você ficar passando ficha em vários lugares, o seu score vai abaixando cada vez mais. Então toma cuidado com isso. Se você já passou uma ficha no lugar só, é um banco que está no programa e escolheu o valor, o carro que você quer, é o banco que está no programa e sua ficha está lá, espera, tá? Espera, se tiver tudo certo, vai aprovar. Fechou? Não fica passando seu cadastro em vários bancos, porque isso pode, quando você chegar no último banco lá, você não vai ter mais score para isso. E se de repente sua ficha está parada lá, os caras vão reanalisar e você já passou em vários bancos, seu score caiu, aquele cara lá pode ser que não te aprove por conta de score baixo. O score é uma exigência do banco, tá? Não acho que deveria ser um requisito, já que 80%... Acho que assim, se o cara tiver o score baixo e de repente ele tiver a entrada, de repente seria válido, né? Mas o programa é sem entrada, né? Então, mas fala assim, seu score tá baixo, aceite, você tem que me dar 20% de entrada. De repente, beleza. Agora, se o score tá alto, 100% financiado, vai que vai. Beleza, pessoal? Então é isso. Acompanhe a gente aí. Dá um like, por favor. Eu dei várias dicas para vocês aí, por favor. Né? Dá um like, não custa nada. E, se você puder, a gente vai estar sempre falando sobre esses casos. Vamos estar passando conteúdo de carros, de lavagem de carro, de oficina mecânica, histórias de câmbios de carros, tudo que a gente tiver, tudo que a gente passar, a gente vai estar transmitindo para vocês. Então, se vocês se interessam por todos os quesitos do dia a dia de um carro, clica inscreve aí no canal e segue a gente, beleza? Obrigado, um abraço, tchau!